Bom dia, família! Vamos chegando? Chegando para mais uma live aqui do nosso Esquenta para Masterclass de Sexualidade Sistêmica. E o tema hoje, vamos falar de inadequações e disfunções sexuais de causas sistêmicas. Vamos lá, então? Pessoal, quando a gente fala, então, de sexualidade, nós estamos falando de uma das áreas da vida do ser humano que, obviamente, assim como tudo do ser humano, precisa ser dividida no mínimo, né? Vamos falar assim, no mínimo em 3 dimensões. Nós temos o biológico, ou seja, as questões biológicas, as questões genéticas, as questões fisiológicas, orgânicas, ok? Nós temos também as questões psicoemocionais, que são muito subjetivas, né, que acontece aí no campo das lembranças, dos sentimentos, das emoções, das sensações e também das crenças, do padrão de funcionamento mental que cada pessoa tem, não é? Passa muito pelo mecanismo psíquico, pelo mecanismo psicológico. E nós temos também questões socioculturais sistêmicas. Por quê? Por que eu sempre falo socioculturais sistêmicas? Porque só muda a linguagem, né, gente? A linguagem, entre aspas, científica, entre aspas, porque nunca vi nessas definições alguém falar sistêmica, mas realmente sociocultural. Por quê? Porque traz essa linguagem da pessoa inserida em uma sociedade. Mas o que a gente entende por sociedade? Ou o que a gente entende por sistema? Todos os meios em que eu estou inserido. Em todos os meios em que eu estou inserido, eu tenho um papel, eu tenho uma função, uma finalidade, ok? E tudo vai depender da minha interação com o meu meio. Isso é o sistêmico, isso também é o social e é o cultural também, a influência que nós recebemos da cultura. Quando a gente fala de disfunções sexuais, não é diferente. Qualquer disfunção sexual pode ser de causas orgânicas, psicoemocionais ou sistêmicas ou socioculturais, que veio do meio ou que vem da minha dinâmica de interação com as pessoas à minha volta. Então, se a gente pega uma relação diádica, uma relação a dois, vamos pensar aí, né? Vamos pegar um casal que tem uma relação fixa, estável. Pegar aí um casal casado, por exemplo. Dependendo da forma com que os dois se relacionam, dependendo do padrão relacional dessas duas pessoas, as disfunções sexuais podem aparecer. Pelo formato deles se relacionarem, é possível. Mas também é possível o aparecimento de uma disfunção ou o desenvolvimento de uma disfunção sexual na minha relação com a minha família de origem, na minha relação com o meu trabalho, na minha relação com a minha igreja. Gente, quando a gente fala das questões sistêmicas ou socioculturais, pegando o termo científico, quando a gente fala de questões socioculturais para falar de sexualidade, nós estamos falando de 3 contextos principais. Quais são esses 3 contextos? Os mais importantes, aquilo que realmente determina a vida do ser humano. Nós estamos falando da família, da igreja, da religião e da parceria. Ou seja, as influências que eu recebi da minha família podem gerar problemas sexuais. As influências que eu recebo da religião, da igreja, das doutrinas, pode gerar disfunção sexual. E a minha relação com a minha parceria pode gerar disfunção sexual. Então, esses 3 contextos sistêmicos são os mais importantes. É claro que tem a questão do trabalho, a escola, a faculdade, todos os contextos em que eu estou inserido, mas os principais, que são os mais relevantes, são esses. Exemplo de disfunção sexual
causada pela cultura. Quer ver uma questão cultural que influencia demais a nossa sexualidade, principalmente a sexualidade do homem? Quando nós falamos da cultura do macho latino. Sabe a cultura do macho latino que tem que ser? Que tem que ter o pênis grande, tem que estar sempre ereto, tem que satisfazer a mulher, tem que dar conta de pegar todas, tem que dar conta de passar em geral aí. E isso é um arquétipo, né? Isso é uma figura de um homem que, na maioria das vezes, não existe. Mas é uma cultura que ninguém tem que te ensinar isso, né? Ninguém tem que chegar e te educar no sentido de que, olha, você tem que ser um homem, que tem que ter um pênis grande, que tem que estar sempre ereto, que nunca pode estar indisposto, que tem que dar conta de fazer. Ninguém precisa te ensinar isso, não com palavras. Mas nós já crescemos, vamos falar aqui agora dos homens, nós já crescemos, nós já chegamos num contexto sociocultural que já nos impulsiona para esse lugar. O menino, ele pega a televisão, por exemplo, ele vai ver a televisão normal, não tô nem falando de filme pornô. Nem falando de filme pornô, pega a televisão. Os galãs da televisão, né? Os galãs da televisão são homens sarados, são homens, né, extremamente viris e bonitos e com os gominhos lá no abdômen, né? Esse é o padrão que vai sendo incutido na cabeça dos homens, por exemplo, desde criança, de que ele precisa ter esse padrão. Se ele não está nesse padrão, então tem alguma coisa errada com ele, né? Então, olha como a cultura por si só. Por exemplo, a cultura... Conta pra mim se aí na sua região tem isso, gente. Pelo menos aqui na minha região, hoje em dia eu não vejo tanto, mas tem regiões que ainda tem muito isso, que é fazer a iniciação sexual do menino, ainda criança. Gente, um menino de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos ainda é se a gente falar do pré-adolescente até o adolescente, um menino, por exemplo, de 12, 13 anos, ele não tem condição psicoemocional de iniciar uma vida sexual. Nós temos, gente, a cultura de que a criança, quanto mais nova, ela já vai para o prostíbulo, por exemplo, né? Eu não sei se aí na cidade de vocês tem isso, mas a criança, ela já vai levada pelo pai, muitas vezes, pelo tio, muitas vezes. Para quê? Para iniciar uma vida sexual precocemente, e isso pode causar trauma, sim. Gente, nós temos uma cultura no Brasil, uma cultura de abuso sexual no que diz respeito aos homens que é terrível. Outro dia eu estava ouvindo um depoimento de um homem, de um pastor. Ele dizia que ele foi abusado sexualmente desde os 5 anos de idade pela babá. Só que ele contava aquilo e ele ria. Ele falava, ela me pegava mesmo e eu fiquei viciado no negócio. E aí o apresentador falando para ele, não, mas que sorte, hein, cara? Que sorte que você teve. E eu não tive essa sorte. Gente, olha essa cultura, meu Deus! Só que muitos homens passam também por abuso sexual e, na maioria das vezes, quando é por mulher, é visto como algo, nossa, que sorte que ele teve, hein? Quando é por homem, aí já vai para uma conotação de que, agora é viadinho, porque agora é não sei o quê. Então, olha a cultura de abuso sexual que a gente tem. E quem atende pessoas na área da sexualidade sabe que não é raro, é muito comum homens que também sofrem muito com o abuso sexual e chegam para os consultórios como? Com problemas sexuais. Mas que eu gosto mais de sexo, eu não aguento ficar sem sexo. O que aconteceu? Vamos pegar um pouquinho dessa história.
Ah, tinha uma babá. Ah, porque não sei. Então já começa, só que é tido como o quê? Que sorte que esse menino teve. Gente, isso é uma cultura de estupro, de abuso, que também afeta. Então, vocês estão vendo? Eu estou falando ainda só do cultural. Eu vou falar um pouquinho do psicoemocional. Aliás, vou falar um pouquinho ainda do sistêmico, vou falar da família, da religião. Estou falando um pouquinho aqui só da cultura, tá? Misericórdia mesmo, com uma cultura dessa. É a nossa cultura. É a nossa cultura, né? Esse homem, ele estava em rede nacional, num dos maiores programas de entrevista do Brasil, contando esse exemplo, e por causa disso ele desenvolveu uma hipersexualidade. Ele desenvolveu o que a gente chama de satiríase, né? Para a mulher a gente chama de ninfomania. Para o homem a gente chama de satiríase, que é exatamente essa hipersexualidade ou um desejo sexual hiperativo. Ok, em determinados momentos, isso não afeta tanto a vida da pessoa, mas para essa pessoa que estava contando, ele estava contando quanto isso gerou problemas sexuais na vida dele. Não por falta de desejo, não por não ter ereção, não por ejaculação precoce, enfim, mas muito pelo contrário, o oposto. Ele era realmente viciado em sexo. E como que isso começou? Lá dentro de casa. Né? Enquanto ele era abusado ali, ele sofria uma violência sexual desde os 5 anos de idade pela babá. Só que culturalmente isso é tido como sorte. Que homem de sorte, por que eu não tive essa sorte, né? O macho alfa, como eu estava falando, da cultura, né? A cultura, ela já impotencializa o homem. Impotencializa? Será que existe essa palavra? Acho que existe, né? Potencializa e impotencializa, deve ter, né, gente? Então, a própria cultura faz com que o homem sofra já de uma impotência. Essa palavra impotência eu não estou usando para me referir à disfunção sexual, não, que a gente não usa esse termo mais, ok? Mas é literalmente no sentido da palavra, o homem fica impotente diante da vida. Porque se ele não tem o pênis que mede tanto, da grossura tal, que fica duro tantas vezes, que consegue ter relação sexual tantas vezes por dia com tantas mulheres ou com tantos homens, ele não tem virilidade ou nada feito para ele. E o que a gente chama de ciclo sexual do fracasso? O que a gente chama de ciclo sexual do fracasso? Quando existe uma antecipação. Quando tem uma antecipação do fracasso, ou seja, se por qualquer motivo, aí já entra a questão do casal, olha só, se por qualquer motivo esse homem que chegou cansado, que teve um dia exaustivo no trabalho, que teve um problema sério com o chefe, ele chega à noite, essa mulher aqui está no período fértil, então ela tá afim de fazer sexo, ela procura esse cara aqui e ele não consegue ter uma ereção. O que acontece? Como que essa mulher aqui vai reagir? Acredite se quiser. Tem mulheres que viram e falam, ah, então você virou viado? Ah, não casei com uma broxa, não. Ah, meu Deus do céu, agora era só o que me faltava. Como que essa mulher aqui reage? Uma vez eu fiz uma live e eu acho importante reforçar isso. O papel da mulher na disfunção sexual masculina. Porque tem muita mulher que castra psiquicamente o homem, viu, gente? Tem muita mulher que castra emocionalmente esse homem, que diminui, que menospreza. Mas eu tô dizendo aqui como que essa mulher reage. Lembra que eu tô dando um exemplo de um casal casado, ok? Que tem uma relação fixa, estável. Nesse momento, esse homem ele já teve, entre aspas, uma falha. Olha, a própria palavra, o tanto que já é negativa e pesada, né? Eu falhei. Como se não ter uma ereção num dia estressante, num dia tão difícil, ou numa época da vida tão difícil, fosse uma coisa realmente ligada aí à falha, né? Como se estivesse falando da pessoa. Se esse homem ele falha sexualmente, como que ele vai ficar durante a semana?
Como que ele vai para a próxima relação, gente? Como que ele vai para a próxima relação sexual com essa mulher? O que vocês acham? Como que ele já vai para a próxima relação sexual se na anterior, ou se na vez que ela procurou ele não deu conta, entre aspas, de manter ou de ter a ereção, como que ele vai para a próxima relação sexual? Ele já vai fazendo o que a gente chama de antecipação do fracasso. E aí, tudo começa a desandar. Por quê? Lembra da cultura do macho latino? Do macho alfa? Que não pode negar fogo, né? Não pode negar fogo. Tem que estar disposto, tem que estar ereto 24 horas enquanto for preciso. Gente, só que isso é irreal. Isso já vai inseguro, já vai com medo, já vai com a falha já instaurada, né? Já se estabeleceu. Então, olha como que a simples, vamos dizer assim, reação dessa mulher pode contribuir para que esse homem fique mais leve, né? E outra coisa, outra cultura, outro mito que nós temos sexual de que o sexo é só penetração. Porque se nesse dia estressante, cansativo, exaustivo, ou num período de dias, enfim, que esse homem não tiver, ele não tem cabeça. Gente, onde que começa o sexo? Começa aqui, ó. Eu preciso estar focado, eu preciso estar com as minhas intenções voltadas, com a minha atenção voltada para o ato sexual. Esse homem não tem cabeça. Como que o cérebro vai mandar estímulos ali para o pênis ficar ereto para ter uma relação sexual completa, prazerosa, se tem um bloqueio, a ansiedade, o medo? Aí, dentro dessa questão sistêmica, quando isso acontece, olha, Sara, já aconteceu comigo. Olha só. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina, né? Então, quando a gente fala dessas questões sistêmicas, vai envolver muito o quê? A díade, o casal. Vai envolver muito esses dois aqui convivendo. Como que é essa dinâmica? Agora, aqui eu só dei um exemplo de um homem que teve uma dificuldade de ereção num dia e a reação dessa esposa a isso. Mas vamos falar do dia a dia? Eu tenho falado muito dos 3 tipos de mulher que tem mais problema sexual. E tem um tipo de mulher que, além dela ter muito problema sexual ou ter muita propensão a desenvolver problemas sexuais, ela também tem muita propensão de contribuir para que esse homem também desenvolva disfunção sexual. Isso aqui a gente pega todos os dias no consultório, no espaço terapêutico. Isso aqui é, como diz aqui na minha terra, é mato, de tanto que tem, né? Então, a gente chama de mulher guerreira. É uma mulher que a personalidade dela é agressiva. É uma mulher autoritária. É uma mulher controladora, muitas vezes manipuladora, crítica. É aquela mulher mandona que faz o quê? Que entra numa relação, olha o sistêmico, complementar a um homem que normalmente tem uma personalidade mais retraída, que já vem de um sistema, olha a família entrando aí, que já vem de uma família de homens, vamos usar o linguajar aí que todo mundo fala, né? A mulher abacaxi e o homem banana, né? É uma complementariedade, os dois se complementam. De quem que é a culpa? Não tem culpa, é a parcela de responsabilidade de um e de outro. Quando a gente fala dessa relação, normalmente já vem um homem mais retraído, menos assertivo, que normalmente se casa com a mãe, ok? Normalmente essa mulher aqui, que é a mulher guerreira, já entra na vida desse homem e vai fazer papel de mãe. Aí já ferrou, né, gente? Já ferrou. Aqui, eu tô falando de vários processos ao mesmo tempo em um único exemplo. Eu tô falando da mulher guerreira que não se submete a esse homem nunca,
É uma disputa de poder na relação o tempo inteiro, ela não se abre. Então, o corpo dela tende a se contrair também, porque já que o coração dela também está fechado, ela não se abre para esse homem entrar de fato. O que a gente chama de disfunção sexual na sistêmica é só um sintoma. Gente, o sistêmico, vocês precisam olhar para a linguagem da doença. O que é uma mulher que se fecha? O vaginismo, que a gente chama de vaginismo, são as contrações involuntárias dos músculos perineais ali, né? Vagina, ali todo o períneo, até o joelho, às vezes se contrai, encosta um no outro de tanto que é severo. Mas é involuntário. Mas para ser involuntário, precisa ter uma dinâmica psíquica que acontece para ativar esse movimento de contração. E nesse momento, nós temos tô dando só uma, tá, gente? Uma das causas, normalmente o vaginismo, 90% das vezes é de causa psicológica, ok? O vaginismo. Então, essa mulher, às vezes, veio também de uma religião muito rígida, muito severa, que vê o sexo como feio, como sujo, como diabólico. Então, ela já, para impedir o ato sexual, o corpo dela inconscientemente já se fecha. É o que a gente chama das disfunções psicossomáticas. São disfunções, ou são doenças, ou são enfermidades que o meu corpo produz simplesmente refletindo o que está no meu interior, o que está no meu mundo emocional. Gente, dentro da visão sistêmica, a disfunção sexual é só um sintoma. Eu preciso olhar para a dinâmica relacional desse casal. E é aqui que entra uma pitadinha da terapia de casal que a gente traz para a nossa formação, tanto de sexualidade quanto agora para o nosso curso de sexualidade sistêmica. Uma pitadinha aí da terapia de casal, por quê? Porque eu preciso olhar para a dinâmica relacional desse casal. Em que essa mulher aqui tem contribuído para que esse homem seja castrado? E vice-versa. O que esse homem contribui para essa mulher aqui também ter uma sexualidade muito mais bloqueada, muito mais travada? Aqui eu falo também de questões religiosas. Vamos falar aí do vaginismo. Quando a gente fala das questões religiosas que estão basicamente ligadas ao medo e à culpa. Então, o prazer, ele tá sempre ligado ao medo e à culpa. Mas lembra da minha live de ontem? Quem não assistiu, assista, gente. O tema da live de ontem foi: não goza nem na vida nem na cama. Tem gente que não goza nem na vida nem na cama. E aí, quando a gente fala da religião, que às vezes é muito opressora, o sexo e o dinheiro andam junto, lembra? Quando a gente fala da religião também, o sexo e o dinheiro sempre vão andar junto na culpa e no medo. Quem não dá o dízimo vai para o inferno. Você não pode ter muito dinheiro porque dinheiro é de mamon, é do capeta. O rico não entra no céu. O dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vai tirando tudo isso do contexto. A gente vai descontextualizando isso e vai oprimindo as pessoas. Então, lembra que eu falei ontem na live? Não goza na vida, não goza na cama. Então, a vida é o fora da cama. Como que você se relaciona com o prazer fora da cama? A sua relação com o dinheiro também reflete isso. Então, olha como que na religião, na maioria, né, gente? Não estou generalizando, não. Tem muitas igrejas que sim, que não estou falando nem de igreja também, né? Da religião em si. Que prega, sim, a prosperidade, que Deus quer que as pessoas sejam prósperas, que Deus é o Deus das riquezas, que ele se alegra na prosperidade dos filhos dele, ok. Mas no geral, não. No geral rico não vai para o céu. Dinheiro é a raiz de todos os males. Nem tem esse versículo na Bíblia, né? Porque lá o que fala é o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E aí a gente vai para o âmbito sexual. Quando a gente traz uma pessoa que já cresce ouvindo que ela não pode usufruir da riqueza, que ela não pode usufruir do melhor dessa terra que Deus tem para nós, a gente faz o quê? A gente transfere isso para todas as áreas da nossa vida.
inclusive o sexo. Então, quando a gente pega as questões religiosas sistêmicas, lembra dos 3 sistemas mais significativos aí na sexualidade? Família, religião e o parceira, né? A díade. A gente tem, então, o quê? Nós temos que, quando a gente fala de religião e dinheiro e prosperidade e abundância, tudo tá no mesmo saco aí. Por quê? Porque não pode ter prazer. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é vão. Tudo é fútil. Entendeu? Então, a mulher também que vê o sexo como algo banal, ou como pecaminoso, ou como desfrute, mulher da vida, né? Essas pessoas também podem desenvolver disfunções sexuais. Ai, Sara, tenho aprendido tanto com você e com a Ariane. Muito obrigada. Minha vida sexual melhorou significativamente após vocês. E já ajudo outros com o que aprendo na prática. Amo vocês. Gente, obrigada, minha linda. Obrigada. Muito obrigada. Fico feliz demais com o seu depoimento, viu? Vem para Masterclass domingo, hein? Gente, não sai daqui antes de eu falar para vocês da Masterclass gratuita do domingo, em Sexualidade Sistêmica. Então, pessoal, tá vendo como que não é simplesmente questões orgânicas, não é simplesmente falar, essa mulher aqui tá com a prolactina alta, por isso que, né? Não é só isso. Agora, a questão é por que emocionalmente e sistemicamente o corpo dela está produzindo um problema que afasta ela do sexo. Gente, no sistêmico nós temos que trabalhar com algo muito mais profundo, que é o significado emocional dos problemas. Você não tem um problema sexual, você tem um problema sistêmico. As disfunções sexuais são sistêmicas. Obrigada, Fabi. Que bom. Gente, hoje eu tô feliz, tô recebendo um monte de elogios e carinho aqui. Obrigada, viu? Acho que eu vou fazer mais live de manhã, né? Que eu já começo o dia já toda, hein? Toda cheia desse carinho. Recebo aqui, viu? Então, tá vendo que a disfunção, ela é só um símbolo, ela é só um sintoma. Eu preciso ler. Gente, é assim, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Sabe quando você não está satisfeito ou satisfeita com o seu parceiro, com a sua parceira, e você não tem coragem de falar diretamente? Você começa a fazer o quê? A dar sintomas. O sintoma é o problema? Sim ou não? Não. O sintoma é só um sintoma. É o que a gente chama na sistêmica de metáfora. Metáfora. Eu tô contando uma historinha e é aqui que o psicólogo, o terapeuta sexual de casal se ferra. Por quê? Porque ele acredita na mentira do sintoma que o cliente dele tá contando. Gente, é só um sintoma, é só uma metáfora. Então, quando a gente vai para tratar uma disfunção sexual sem olhar o contexto sistêmico, é muito superficial. Pode ajudar. Tem casos que é claro que, né? Tem casos que vai ajudar. Agora, sem dúvida nenhuma, a perspectiva sistêmica da sexualidade, como diz a minha sobrinha, vai fazer assim, ó. Abre a sua mente, por quê? Porque você consegue ler. A gente vai fazer uma leitura profunda e ampliada do que está por trás. A verdadeira raiz, ou as verdadeiras raízes, aqui são sintomas, ó. Sintomas, ok? Bom dia, parabenizo você por falar da sexualidade masculina. Sou terapeuta e tento orientar os homens sobre esse tema. Tem mulher que acha que tem que ser máquina de sexo e nem sempre assim. Muito bom. Isso mesmo, gente, aí é onde entra também tanto a díade, né, tanto a relação aqui do casal, que a gente chama de sistêmico relacional, quanto o transgeracional, aquilo que foi recebido do sistema ali, recebemos, cada um já vem, como diz o doutor Moisés, cada um já carrega uma cruz, né? A haste vertical é aquilo que vem do transgeracional e a haste horizontal é sempre aí o que nós temos dos nossos
parceiros, né, do que a gente está vivendo aqui do relacional, ok? Do encontro com as pessoas, porque o transgeracional nem sempre a gente conviveu com aquelas pessoas lá, né? Mas o relacional já fala mesmo dessa relação que eu tenho com as pessoas e isso vai me influenciar e eu influenciar elas, tá? Então, quando a gente fala do masculino, estava falando da cultura, a gente tem a cultura do macho latino, viril, sarado, né? Pênis gigante, ereto, o tempo inteiro, não pode falhar. Só que aí, eu sou culpada. Você é culpado, culpada de quê? Vou tirar a palavra culpa, né, gente? Eu acho que é forte, porque nem dentro da sistêmica a gente não fala em culpa, né? Fala de responsabilidade. Então, deleta, vamos voltar. Eu também sou responsável. Você também é responsável por isso se perpetuar. Por quê? Porque nós não falamos de sexualidade. Porque nós não desfazemos, desconstruímos as crenças. A gente vai propagando isso. Cadê os profissionais para falar de sexualidade? Gente, sexualidade, ó. Sexualidade é a energia que move a vida. Sexualidade é o que me move para estar aqui com vocês, é a minha energia. Por isso vocês já viram que quando a pessoa está com depressão, por exemplo, ela perde a energia para a vida. Não é só para o sexo. Né? Não é só para o sexo. Então, cadê os profissionais que vão começar a desmistificar tudo isso? É o que nós estamos tentando fazer aqui. Capacitar profissionais para aprofundar na questão da sexualidade. Né? Eu já falei, repito 1 milhão de vezes, não entendo. Como que terapeutas de casais não falam de sexualidade. Não fala por quê? Porque a sexualidade deles, no geral, de todo mundo, né? Se a gente for pensar no geralzão aí, tem bloqueios, tem dificuldades, porque a gente também veio de uma cultura que não falava, que não podia, que era pecado, que era errado, que era vergonha. Então, a minha vida sexual como profissional já está encalacrada, como é que eu vou ajudar os outros? E segundo, tem formação. Ninguém estuda sexualidade na graduação. São poucas as pessoas que vão para esse ramo. Quantos sexólogos tem aí na sua cidade? Quantos psicólogos, quantos médicos, quantos fisioterapeutas, quantos coaches, quantos consteladores, quantos tudo? E quantos sexólogos? É um campo, gente, inexplorado. Vocês precisam acordar para esse campo. Por quê? A maioria das pessoas ou tem problemas sexuais ou tem problemas, aliás, ou tem disfunções sexuais ou sofrem com inadequações sexuais. E eu quero falar um pouquinho aqui de como que a sistêmica ela atua nas inadequações sexuais. Quando a gente fala, como a gente tem 3 critérios, lembra? A gente tem critérios orgânicos, nós temos os critérios psicoemocionais e nós temos os critérios socioculturais sistêmicos, tá? Então, para cada um desses aqui, nós temos uma classificação de problemas sexuais. Nas questões orgânicas, fisiológicas, nós chamamos elas de disfunções sexuais. Sabia que tem diferença? Tem diferença, nem tudo é disfunção. Então, para as questões orgânicas, nós temos as disfunções. O que é uma disfunção? O corpo, o órgão, não está funcionando apropriadamente. Ou, em alguma fase do ciclo da resposta sexual, tem um bloqueio. Seja um bloqueio no desejo, que aí já tem um bloqueio no desejo, já ferrou todo o processo, porque é o início de tudo. Tem um bloqueio no desejo, ou tem um bloqueio na excitação, na mulher é a lubrificação, que é mais evidente, no homem é a ereção, ou tem um problema no orgasmo. Ou tem vaginismo, dor durante a penetração. Isso é uma disfunção. É algo que organicamente, né, pode ser, inclusive, mensurado. Então, quando a gente fala de disfunção, a gente está falando de um órgão, um aparelho sexual reprodutor que não está funcionando.
Então, uma disfunção, por exemplo, é a disfunção erétil. A disfunção erétil é um bloqueio que o homem tem na ereção, ou seja, na segunda etapa do ciclo da resposta sexual, que é a excitação, que é quando o pênis recebe ali todo aquele fluxo sanguíneo, né? Os bulbos cavernosos, parece uma esponjinha que vai encher e esse pênis vai ficar ereto, né? Mas esse homem tem um bloqueio nesse lugar, nessa fase. Tá, Sara, mas se é físico, se é orgânico, como que pode ser de causa sistêmica? Gente, deixa eu dar um exemplo para vocês de disfunção sexual sistêmica que mais acontece quando as pessoas começam a falar em ter filhos. Recentemente eu atendi uma pessoa de outra cidade que veio, olha para você ver, de outra cidade longe, viu gente, uns 200 quilômetros daqui, veio para se consultar comigo, porque na cidade dele não tem sexólogo, não tem terapeuta sexual. E nem terapeuta de casal e nem psicólogo que trabalha as questões sexuais. Então ele veio de longe, vinha de 15 em 15 dias e tal. Começamos a anamnese, começamos ali, né, a entender o problema, a conceituar ali aquele problema, a entender, e ele veio com um quadro de disfunção erétil. Ok, todos os critérios, porque tem critérios para você fazer um diagnóstico de disfunção sexual, né? Não é simplesmente, perdeu a ereção, tem disfunção erétil. Não, tem critérios, ok? Mas eu não vou falar disso aqui agora. Tem um passo a passo que a gente tem que observar, né? Para ver se a pessoa se enquadra mesmo. E ali, na anamnese, ali investigando com ele, né? Em determinado momento, quando eu começo a investigar as questões sistêmicas, porque nós temos um método aqui na Facex, nós desenvolvemos o passo a passo dos atendimentos. Quando você vai para as questões sistêmicas, que é o segundo ou o terceiro bloco, você vai investigar o sistêmico transgeracional, ou seja, aquilo que veio da família, faz o genograma, usa várias ferramentas, mas também a gente investiga a relação diádica, né? A gente pega o relacional mesmo. Nesse momento, ele traz o seguinte: recém-casados, eles namoraram muitos anos. Olha aí o tanto de coisa, gente. Eles namoraram muitos anos, nunca tinha tido um problema sexual, nunca tinha tido nada. Vida sexual ativa, ótima, prazerosa. Eles estavam casados há mais ou menos 1 ano. Quando eles se casaram, a família, muito emaranhada, e aí é outra questão que a gente observa, ele fazia o papel de pai. Ele que era o grande da família, ele era pai da mãe, pai do pai, ele que cuidava de todo mundo. Então já vinha de uma família bem emaranhada, onde ele estava totalmente fora do lugar dele, e isso também pode gerar disfunções sexuais. A disfunção do sistema, né? Então, quando ele se casa, esses pais começam a cobrar dele um filho. E aí, quando você vai dar um herdeiro, um netinho, porque eu quero um netinho, eu quero um netinho, eu quero um netinho. E ele começou a manifestar no corpo uma disfunção erétil. E comecei a investigar com ele. Quando, num determinado ponto, o que mais fez sentido para ele, ou aquilo que a gente foi levantando como hipóteses e que realmente estava se confirmando, é que no momento em que ele começa a falar em ter filhos, inconscientemente, para se afastar do sexo e afastar todas as possibilidades de ter filho, o corpo dele começou a não funcionar mais como antes. Para quê? Porque estava me dando um sintoma de que algo por trás estava acontecendo. Isso eu estou falando das questões sistêmicas. Tem questões orgânicas, tem questões psicoemocionais, mas que mesmo assim está tudo interligado com o sistêmico, gente.
Não tem como fugir do sistêmico, tá? Não tem como fugir. Quando ele chega, então, com esse problema sexual, eu começo a investigar com as ferramentas sistêmicas e nós chegamos na seguinte conclusão. Ele é olha para você ver, o filho mais velho, cresce, trabalha, tem uma boa profissão, tem uma boa fonte de renda, aí o que ele passa a ser? Ele passa a ser o provedor da família. Então, de filho, ele passa para figura paterna. Por quê? Porque ele foi um filho parentalizado. Filhos parentalizados têm dificuldade de ter filhos. Por quê? Porque eles já têm filhos. Gente, eu tô falando como filha parentalizada. Tô falando do lugar, como tá na moda aí hoje, né? Meu lugar de fala é com muita propriedade. Eu sei o que eu tô falando. Há muito tempo atrás, quando eu me imaginava tendo filhos, eu pensava assim, gente, mas e se o meu filho precisar de mim e o meu irmão ou a minha mãe também precisar de mim? Como é que eu vou fazer? Quem que vai ajudar eles? Quem que vai cuidar deles? Porque eu vou ter que estar cuidando do meu filho. Ah, não quer ter filho, não. Porque se eu tiver filho, vai atrapalhar a minha relação com a minha família. Mas isso, às vezes, era muito inconsciente. Em determinados momentos eu tive consciência, porque eu já estava trabalhando isso. E na hora eu entendi. Eu já tenho filhos. Eu já tenho. Eu já tenho que cuidar de muitas pessoas. Eu não quero mais filhos. Por quê? Não é porque ele não quer filhos. A questão é a dinâmica do sistema, que é muito rígida, que já está assim há anos. Se ele não tem autorização para de fato se casar com essa mulher, por quê? Porque ele já é da família. Ele já é da família. Ele já tem dono. Ele não tem autorização para cortar o cordão umbilical e ir seguir a vida dele, não. Ele é da família. Então, olha como as questões sistêmicas vão entrando. E quando que começou? Exatamente no momento que eles se casam, que já é uma outra questão, a questão do casamento no sistêmico, de não ter permissão para ficar casado, de não ter autorização para ser feliz no casamento e na vida sexual por conta das lealdades invisíveis que nós trazemos do nosso sistema. E também por conta da posição que esse filho ocupa no sistema de filho parentalizado. Então, quando isso veio à tona, ele falou, meu Deus, eu não posso ter filho. E aí ele sente, até o corpo da gente reage, aquilo faz eu nem acho, não falo nem que nem sentido, não, aquele revira dentro da gente. Falou, meu Deus, de fato. Ele parou para pensar e ele pensou, eu preciso dessa disfunção sexual, né? Olha o nível de consciência. Eu preciso dessa disfunção sexual para quê? Para me tirar do meu lugar. Ou para não me permitir ir para o meu lugar. Que é o meu lugar de quê? De marido dessa mulher. Agora a minha vida é com essa mulher aqui. Eu preciso de uma disfunção sexual? Gente, visão sistêmica, a gente sempre olha os dois lados. Como que diz aqui, ó, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Tô falando que ele é o problema, não. Aí já entra ela com todas as dinâmicas dela, ela já vem de um sistema em que a figura masculina é ausente, e aí os dois se casam. Se casa essa aqui, que a figura masculina é ausente, no mínimo 3 gerações, esse aqui é o exemplo deles, e já vem esse que já é casado com a família, com a mãe, com o pai, que já é o filho parentalizado, que não tem autorização do sistema para ficar casado. Então, o que acontece? Os dois se juntam. Olha que lindo! Só que é um lindo, o quê? É um lindo disfuncional. Então, já vem os dois
se complementando. Por isso que o sistêmico eu tenho que olhar para cá e para cá. O que é o ideal do mundo, ideal do sistêmico? Atender sexualmente o casal. Por quê? Porque aí eu tô olhando para as duas partes, para os 50 daqui e para os 50 de cá. Quando a gente fala de questões sistêmicas, vocês entenderam um pouquinho como que a minha dinâmica familiar interfere na minha sexualidade? Eu vou falar muito sobre isso, gente, muito. Vou dar exemplos, vou falar de várias outras dinâmicas, porque aqui eu falei só da dinâmica do filho parentalizado. Eu não falei nenhuma outra das tantas que nós temos e que eu vou trazer no domingo. Então, quem quiser, vem participar da Masterclass gratuita domingo, ok? Então, pessoal, aqui eu falei das disfunções. Disfunções sexuais de causas sistêmicas. Temos causas orgânicas e temos causas também psicoemocionais, que aqui nesse caso é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala, então, das questões sistêmicas, nós temos disfunções, problemas físicos, genitais que podem acontecer por questões sistêmicas, mas nós temos também o que a gente chama de inadequações. Então, diferenciando, lembra? Disfunção é um problema orgânico que tem uma falha ou um bloqueio no ciclo da resposta sexual. E isso se manifesta em qualquer uma das fases, seja no desejo, pessoa que não tem desejo sexual, ou que tem um desejo baixo, né? Ou que tem um desejo muito alto, hiperativo. Também a fase da excitação, na ereção, na lubrificação. E também na fase do orgasmo, né? A dificuldade de ter orgasmo, ejaculação precoce, ou também outras disfunções, né? Nós temos vaginismo, dispareunia, que na verdade a gente usa esses nomes, mas é a dor gênito-pélvico e da penetração, ok? Então, essas são as disfunções, quando tem uma falha ou a função sexual não está ok. Mas quando a gente passa para as questões psicoemocionais, nós temos também o que a gente chama de inadequações sexuais. A inadequação sexual, ela é muito uma questão psicológica. Por quê? Porque fala do meu mundo interno, encontrando com o mundo interno do outro. Então, o meu mundo interno, encontrando com o mundo interno do outro, pode gerar o que a gente chama de inadequação sexual. A inadequação sexual não está falando se a função sexual está normal ou disfuncional. Não está falando se o pênis fica ereto ou não. Não está falando se a ejaculação é precoce, é rápida ou é satisfatória. Não está falando disso. Está falando do encontro de duas pessoas. Eu gosto de sexo todos os dias. Ela gosta de sexo só a cada 15 dias. Olha que baita de uma inadequação, né, gente? Olha que baita de uma inadequação. Agora, por que essa mulher só quer sexo de 15 em 15 dias? E olhe lá. E tem que ser rápido, tem que acabar rápido, que é para se ver livre. Por quê? De onde que vem isso? E aí, sistemicamente, a gente começa a levantar várias hipóteses. Temos ferramentas para isso também, mas as perguntas, elas são, né, perguntas que vão trazendo, assim, uma enxurrada realmente de insights, de consciência sexual sistêmica, né, que eu tô chamando, vocês vão ver lá no domingo, eu tô chamando de inteligência sexual sistêmica, né? Então, por que essa mulher já vem desse padrão? O que ela está trazendo para esta relação que está desencontrada com isso? Sara, mas uma mulher que quer sexo só de 15 em 15 dias, ela não tem uma disfunção do desejo? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque para ter uma disfunção, para início de conversa, tem que ter sofrimento psicoemocional. E para essa mulher aqui tá tudo ok. Ok, tá tudo certo, não tem disfunção aqui. Como é que eu vou tratar uma coisa que a pessoa acha que tá tudo bem?
Mas quando ela encontra com esse cara aqui que quer sexo todo dia, isso aqui é um problema. Aqui temos um problema. Mas e esse homem que quer sexo todo dia? Se ele encontra com uma mulher, ele só quer uma vez por dia, ok? Mas se ele encontra uma outra parceria, ou se ele encontra não, ou se a parceria dele é outra, que também quer sexo uma vez por dia, eles estão adequados. É uma adequação relacional, ok? Eles estão adequados. E esses dois aqui não. Mas e se essa mulher... tá guardada ali. Mas se essa mulher se relaciona com um outro homem que também só quer sexo de 15 em 15 dias? Aí é o céu na terra, né, gente? Aí tá tudo certo. Porque eles estão adequados. Sara, mas e se as pessoas têm disfunção sexual, elas também podem estar adequadas? Pode. Um homem que tem disfunção erétil, como a mulher que tem vaginismo, eles estão adequados. Por quê? Eles têm uma disfunção que impossibilita eles da relação sexual. Esse pênis não fica ereto e essa vagina se fecha, não deixa o pênis entrar. Tá tudo certo. Se o terapeuta não tem essa visão sistêmica do casal aqui, da adequação, da inadequação, e vai querer, por exemplo, vamos tratar esse homem aqui da disfunção erétil. Só tem um problema, vamos tratar. E aí trata essa disfunção erétil aqui. Mas essa mulher não tratou o vaginismo. E aí? Esse cara aqui tem um pênis ereto para colocar aqui, mas essa aqui não tem como deixar entrar. Tem bloqueios aqui. Aí eu gero uma inadequação nesse casal. Então não é só se funciona, se não funciona, é se está adequado. E nós temos dois tipos de adequação. Nós temos a adequação interna, que a gente chama de intrapsíquica, ou seja, eu estou ok com a minha sexualidade. Eu estou ok com a quantidade de sexo que eu faço. Eu estou ok com as minhas práticas sexuais, eu estou ok. Eu tenho adequação interna. Mas eu posso ter uma inadequação externa, que é da relação. E aí nós precisamos entrar, gente, com ferramentas sistêmicas. Porque tratar a inadequação, pensando só no que funciona no corpo, do que não funciona, não vai dar certo. Como que é a dinâmica relacional desse casal? Qual que é o repertório sexual que esse casal tem? Agora, a terapia sexual sistêmica, ela não traz ferramentas da terapia sexual, ela trata só o relacional. Também não vai ser suficiente. Por isso que nós estamos trazendo para o curso de sexualidade sistêmica tanto a parte sistêmica quanto técnicas também da terapia sexual. Porque não adianta eu querer simplesmente mexer com o relacional desse casal aqui. Tá tudo certo, mas e aí? Eles não têm repertório sexual. Não dá tempo dessa mulher aqui se lubrificar, de ficar excitada, porque esse cara aqui já quer ir direto para a penetração, ele não tem repertório. O terapeuta sistêmico não indica práticas sexuais. Aqui na FASEX indica. É uma nova terapia sistêmica sexual. Por quê? Não é que vai ser terapia sexual, mas é o mínimo. Algumas ferramentas básicas da terapia sexual para ajudar esse casal aqui. Se não sabe o que vai acontecer, uma outra questão. Eu consigo ajudar eles sistemicamente, mas também não consigo ajudar sexualmente. Então eu tenho que fazer o quê? Também tenho que indicar para outro profissional. Não é isso que a gente quer, gente. A gente quer que você consiga atender as pessoas com qualidade dentro das questões sexuais. Com o foco sistêmico, sim, mas também com técnicas da terapia sexual. Não todas que existem, não com tanta intensidade como a gente vê no curso de sexologia, mas um bom recorte. Um recorte muito satisfatório, ok? E quando a gente fala, então, de disfunções e inadequações, a gente precisa olhar as questões sistêmicas. A gente tem um outro quesito que são as questões socioculturais.
Se as práticas sexuais que uma pessoa pratica não é a prática ou não são as práticas sexuais que a maioria daquela população, daquele país, daquela cultura praticam, a gente diz que ele tem um desvio. Mas não é no sentido pejorativo, não, aquele cara é um desviado. Não. É um desvio porque na curva, né, nós temos uma curva em que a maioria das práticas sexuais daquela população, daquela cultura, está concentrada aqui. E tudo que sai ou tudo que foge desse, vamos dizer assim, desse comum daquela sociedade, daquela cultura, daquele século, daquela época, é considerado um desvio porque foge, porque faz um desvio da curva ali da maioria. Mas nem todo desvio, ou seja, nem toda parafilia é um transtorno. Mas eu não vou falar disso aqui, ok? Então, gente, nós precisamos entender os critérios psicológicos intrapessoais e também a adequação sexual do casal que diz respeito ao quê? Também ao mundo interno, ao mundo psicológico, mas quando os dois se encontram. Quando os dois se encontram. Esse cara aqui que veio de uma família totalmente reprimida, não podia falar de sexo, uma religião muito rígida, nossa, muito castrador. E aí casa com essa aqui que vem de uma família super liberal, que falava de sexo, falava... Como é que vai ser o encontro desses dois? Ai, ele é errado, ela é certa. Não, não tem certo e errado. Eu preciso ver esses dois aqui juntos, eu preciso de um contexto. O sistêmico, ele contextualiza. Ok, pessoal? Então, eu quis trazer aqui para vocês entenderem que existem problemas de funcionamento sexual e também de adequação que são de causas sistêmicas. Quando a gente fala do sistêmico aqui, do sociocultural, a gente fala dos três principais, que eu dei alguns exemplos aqui. A gente fala do familiar, família de origem. Aí, quando falo de família de origem, eu falo tanto do que eu aprendi, do que foi passado, mas eu falo também de questões inconscientes, epigenéticas, transferências transgeracionais, eu falo de muita coisa. Mas tem o religioso também e tem também o diádico, que é esse relacional com a parceria. Então, você que é profissional, você que atende pessoas, você que trabalha na área da saúde, na área do desenvolvimento humano, gente, vocês precisam saber falar de sexualidade. E o bom da sexualidade sistêmica é que ela não vai direto na questão da disfunção, ficar falando de disfunção. Não, ela vai ampliar o olhar para aquele tratamento que nós precisamos fazer. Porque a disfunção é só um sintoma, é só uma metáfora, é só uma linguagem que o meu mundo interno, que o meu inconsciente, que o meu aparelho psíquico, né, vamos dizer assim, está mandando para o meu corpo, manifestando que algo lá mais atrás e mais embaixo está com problema, ok? Então, pessoal, quero convidar vocês para a nossa Masterclass de Sexualidade Sistêmica, que vai acontecer domingo agora, dia 12, às 15 horas, horário de Brasília, online, gratuito, mas você tem que se inscrever. Quem não assistiu a live de ontem do Esquenta, assista, sabe por quê? Tem PDF, teve material bônus, mas só vai receber, só vai ganhar o material bônus quem está no grupo de WhatsApp ou em um dos grupos de WhatsApp da nossa Masterclass. É gratuito, é online, mas você precisa se cadastrar, tá bom? Para você não perder nada, nem do Esquenta e nem da Masterclass. No domingo, eu vou trazer uma Masterclass para você aprender a abordar a sexualidade de forma muito profunda, para você potencializar os seus atendimentos e as suas palestras e multiplicar a sua renda, ok? E aqui eu estou falando de uma multiplicação exponencial. Eu sou uma terapeuta, eu cobro um valor por sessão, totalmente acima da média, porque eu trabalho com a visão sistêmica. Eu sou uma profissional antes e uma profissional depois da sistêmica. Eu já era terapeuta de casal e família,
mas era uma abordagem muito mais da TCC. Eu sou uma profissional antes e uma profissional depois. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu faço, que é realmente um diferencial. Então, gente, é um diferencial. A visão sistêmica é um diferencial na vida do profissional. Então, para quem que é essa Masterclass? É para todo mundo que quiser participar, ok? Mas nós estamos convidando principalmente pessoas que já trabalham de alguma forma atendendo pessoas. Gente, seja da área de sex shop, seja coach, psicanalista, psicólogo, terapeuta, todo profissional que atende seres humanos, né? Então vamos excluir aí os veterinários, mas vocês sabiam que os veterinários também deveriam saber trabalhar com genograma, gente? Veterinários, quem tem amigo veterinário aí, indica o nosso curso de genograma, gente. Faz genograma de pet? Faz genograma de pet. Tem pet que não sara por conta das dinâmicas familiares. Tem pet que entra no lugar de algum ente familiar, né, de um ente querido que se foi, mas dá um problema. Tem casal que está triangulado com cachorro? Tem. Então, a visão sistêmica é até para quem trabalha com animais, né, gente? Mas eu estou falando aqui agora de sexualidade, então vamos falar só dos seres humanos, né? Para os seres humanos, vocês sabiam, gente, que a gente faz genograma também para veterinários? Ah, se os veterinários soubessem fazer o genograma, né, gente? Porque a família adoece o cachorro, viu? O pet. Mas isso é outro assunto. Vamos fazer uma live sobre isso? Vamos. Pet, genograma. Vai vindo as ideias assim, a gente vai anotando para fazer depois. Vocês querem, gente? Live para falar só sobre animal de estimação? Quero fazer o curso de sexualidade sistêmica. Está disponível? Vou fazer o do genograma. Fabi, no domingo, após a Masterclass, a gente vai abrir a possibilidade para vocês se inscreverem no nosso curso de sexualidade sistêmica, ok? Eu não conheço nenhum outro curso de sexualidade sistêmica no Brasil. Nós pesquisamos muito, viu, gente? Para profissionais, tá? Tem o da doutora Carla, mas ela não foca em formação profissional, ela foca nos casais, né? Bom, mas a minha pegada é diferente também. Bom, pessoal, então, domingo eu espero vocês, 3 horas da tarde. O link está na bio. Só vocês irem lá no perfil aqui do Família e Sexualidade, clicar no link e se inscrever. Entra pro grupo. A gente vai jogando lá material. Ontem, quem não assistiu a live, gente, a live de ontem foi top das galáxias. Então, assistam. Espero vocês amanhã às 17 horas. Amanhã às 17 horas, sábado, ok? Gente, beijo pra vocês. Obrigada pela participação. Compartilha, curte essa live, compartilha com quem você sabe que pode se interessar por esse assunto. E você que é psicólogo, psicanalista, coach, terapeuta, você que é terapeuta de casal, que trabalha com sex shop, vem participar da nossa Masterclass, que vai ser muito, muito produtivo para você, tá bom? Beijo, meu povo. Tchau, tchau.